Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que na sua vida não haja nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Nessa noite, com toda a fé do meu coração e como profeta, eu vou orar por você, vou dar uma direção muito forte para esse ano de 2025. Você viveu uma virada de chave na tua vida, você viveu a mudança de cenário na tua vida. Deus colocou algo no meu coração, eu vou dar uma direção para você. Eu gostaria que você abrisse o teu coração, se apegasse com Deus, porque todos aqueles que ouvirem essa direção e crer e se apegar, esse será um dos anos mais prósperos da sua vida. Esse será o ano do sobrenatural. Esse será o ano que algumas pessoas vão olhar e não vão entender. Essa é a palavra. Vão olhar e não irão entender como aconteceu, como surgiu, como Deus fez, como você conseguiu, e a resposta vai ser só uma Deus puro na sua vida. Você crê esse ano de 2025 e eu busco a Deus, eu prego a palavra de Deus desde os meus 15 anos, mas eu coloquei algo em meu coração. 2025 vai ser o ano que eu vou mais orar de todos os anos da minha vida. Vai ser o ano que eu vou mais orar. E quando eu digo o ano que eu vou mais orar, não é orar 10 vezes no dia, orar nas rotinas espirituais, mas o vai ser o ano que eu vou estar mais ligado com Deus, ligado aqui, ligado aqui, ligado no coração, ligado espiritualmente, ouvindo o Salmo 91, no carro ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, porque eu sinto que esse ano, quem se apegar de fato, de verdade com Deus, viverá um sobrenatural muito grande. Me ouça e dê ouvido quem se apegar com Deus. De fato e de verdade podem tentar fazer a maldade que for, o levante que for, podem tentar, armar o que for contra a sua vida. Tudo vai cair por terra, e quanto mais tentarem, vai ser aí que Deus vai te abençoar mais ainda hoje. A noite será a noite dos mais que vencedores. Ergue uma das suas mãos e declare: eu sou um mais que vencedor, ou eu sou uma mais que vencedora. Eu quero dar uma palavra para você, uma palavra que Deus tocou em meu coração sobre um homem chamado Jacó, que passou um momento muito difícil, muito difícil, mas ele viveu uma virada de chave. Eu tenho certeza que eu estou falando, que eu estou arrepiado de agora para a madrugada, e quando amanhecer o dia no mundo espiritual, muitas coisas irão se mover ao favor, em favor daqueles que estão ouvindo o que eu estou falando, daqueles que entrarem aqui pela primeira vez ouvir, e de ouvido entre agora à noite e essa madrugada. Tem gente que está aqui agora que vai ser visitada. Aleluia! Visitado nessa madrugada. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis no capítulo 28. A Bíblia aqui está dizendo: vou falar um pouco da história para você entender e depois eu vou ler. Jacó, ele saiu de casa fugido porque o irmão queria tirar a vida dele. Então ele saiu sem nada, ele só saiu com um pouco de azeite, que hoje o azeite, nós ungimento, mas naquela época o azeite era como se fosse uma moeda de troca, era algo valioso. Então, como a mãe de Jacó viu que o irmão de Jacó queria ir contra a vida dele, ela pegou um pouco de azeite e deu para o filho, para que ele se mantesse por algum tempo, e mandou ele fugir, mandou ele embora. Então a Bíblia diz que Jacó, ele sai da casa do pai, fugido sem eira, nem beira. Ele começa a andar pelo deserto. Então é essa história aqui que eu vou ler para você entender. Eu li, eu falei um pouco para você entender quando eu começar a ler. Então Jacó sai da casa dos pais, corrido, o irmão querendo fazer o mal contra ele,
Ele, sem nada, sem saber para onde ir, somente com um pouco de azeite que ele iria se manter ali por algum tempo, e ele começa a caminhar pelo deserto. E olha o que a Bíblia diz, capítulo 28, né? Fala sobre a fuga de Jacó. Capítulo 28, versículo 10, partiu Jacó de Beíba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, passou a noite, pois já era só ópsto. Tomou uma das pedras do lugar e fila seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Ou seja, Jacó estava numa situação tão difícil que naquela, à noite, o travesseiro dele foi uma pedra. Ele colocou a cabeça numa pedra e ele falou: aqui vai ser meu travesseiro, eu vou dormir aqui. Ele não aguentava mais andar, sem saber para onde ir. Então ele bota a cabeça numa pedra e dorme. Quando ele dorme, fecha os olhos, ele sonha e sonhou, eis, que posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela perto dele. Eu vou até marcar isso aqui, porque eu agora aqui senti a presença de Deus aqui. Isso aqui é muito forte, perto dele estava. O Senhor é muito forte como pode. Isso é isso que algumas pessoas não entendem. Eu estou aqui arrepiado, ovelha querida. Jacó estava sem eira nem beira, colocando a cabeça dele em uma pedra, porque tem gente que diz: ah, você não tem prosperidade, Deus não está na sua vida. Ah, porque você não tem isso, não tem aquilo, Deus não está com você. Mentira. Olha aqui, ó, perto dele estava o Senhor. Jacó tinha o quê? Nesse momento não tinha nada, nenhum travesseiro. Ele tinha uma pedra para fazer de travesseiro e somente um pouco de azeite que ele iria se manter, comprar alguma coisa. Ele não tinha nada, mas perto dele estava o Senhor. Eu estou falando também nessa noite com pessoas que mal começou o ano e tá como Jacó. Meu bispo, eu tô numa situação difícil, também eu não sei que direção tomar. O que fazer. Sabe, eu tô numa situação de aperto financeiro, eu tô numa situação que eu não sei que direção tomar. Jacó estava assim, só que ele não sabia um detalhe. Deus estava perto dele. Tem gente que está aqui agora, está toda perdida, perdido, confuso, confusa, com medo. Tenha calma. Deus está perto de você. E quando Deus está perto de você, as coisas acontecem. Você já observou que o rio, ele sempre corre para o caminho do mar. Ele pode até dia 10 eu estava conversando com uma pessoa, né? Nós achamos uma tartaruguinha, né? E aí nós só fiz colocar ela no caminho, né? E ela seguiu pro caminho do mar. Você sabe que a tartaruga, ela sai do mar, ela vai para a areia, ela cava, coloca os ovos dela e ela vai embora. Acabou. E na madrugada, em algum momento, a tartaruga ali, quando nasce, o ovo quebra, né? E ela vai cavando, sai dali, ela sai correndo para o mar, Quem foi que disse a ela que ela tem que ir para o mar? Quem foi que disse a ela que ela tem que ir para o mar? Ela sai correndo, ela acha o caminho do mar e toma o mar e vai embora. E impressionante é que quando a tartaruga é fêmea, quando ela vai colocar ovos, ela volta para o mesmo lugar que ela nasceu, coloca os ovos, ela pode estar onde for, ela volta para o mesmo lugar onde nasceu, coloca os ovos e vai embora. Quem foi que ensinou a tartaruga que ela tem que ir para o mar? É como o rio. Como é que é o rio? Sempre ele percorre, ele vai dar no mar. Deus, quando Deus está na situação, as coisas acontecem, por mais que pareça que não acontece. De Deuteronômio 28. A Bíblia diz: se você me ouvir, me obedecer,
as bênçãos te seguirão. Ou seja, não é você que vai até a bênção, é a bênção que vai até você. Quem te deve vai te procurar, te pagar o dinheiro que você tinha esquecido. Vem para a tua mão uma ligação que você não esperava acontece, só basta você se apegar com Deus. Então eu sei que tem pessoas que estão aqui agora desempregadas com a vida, mas entenda, Deus está perto de você aí e isso vai fazer a diferença esse ano. Olha o que a Bíblia diz, perto dele estava o Senhor, disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar para essa terra, porque não te desampararei até cumprir o que te prometi. Despertado Jacó do sono, quando ele acordou, tô aqui, arrepiado. Eu sei que tem gente arrepiado aí também. Despertado, Jacó do sono disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Deus estava a todo momento com ele. Ele não sabia quantos aqui Deus está contigo na situação. Deus purinho na tua vida e você não sabe e você está preocupada com algo que você não está conseguindo pagar. Está preocupada com uma situação que você não consegue resolver e Deus está só assim, olhando para você, dizendo, calma, eu estou aqui, ouça minha voz, ouça a minha voz que eu vou te dar vitória. Então ele disse, na verdade, Deus está aqui. Eu não sabia e temendo, temeu, né? Teve medo, temor, disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus. Ou seja, ele estava no deserto, ele colocou a cabeça numa pedra. Como ele teve o sonho, ele disse, aqui é a casa de Deus. Ele já viu aquilo ali como a casa de Deus. Ali não era a casa de Deus ainda, ali era um deserto. Ele botou a cabeça numa pedra, mas a experiência espiritual que ele teve, ele disse que temível é esse lugar. Esse lugar aqui é a casa de Deus. Aí diz a Bíblia, tendo Jacó se levantado. Jacó cedo tomou a pedra que havia posto por travesseiro e derramou no topo azeite. Sabe o que? Que gesto é esse? Ele fez uma oferta para Deus naquele momento, que ele pega aquele azeite, e derrama azeite, porque o azeite era moeda de troca. Naquela época, quando ele derrama o azeite na pedra, que ele bota a cabeça, ele está fazendo uma oferta que eu já ensinei aqui, que chama-se oferta de primícia. Quando você acorda e uma dazê, e nos primeiros momentos do seu dia, você faz uma oferta a Deus e você diz a Deus, olha, Deus, essa oferta é por isso aqui é oferta de primícia. Então ele está fazendo aqui uma oferta de primícia. Então diz aqui, a Bíblia cujo topo entornou azeite e o lugar, cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, olha o que Jacó pediu a Deus. Se Deus for comigo e me guarde nessa jornada que empreendo e me dê pão para comer, olha o que ele pede. Ele pede pão. Sabe por que ele pede pão? Porque ele não tinha nada. Então ele estava numa situação financeira tão ruim que ele pediu o básico. Ele pediu a Deus que não deixasse faltar o básico. Você entende? Ele falou, se Deus olha o que ele diz, se Deus me der pão para comer, roupa para que me vista, porque ele estava perdido. Ele não tinha nem o básico. Por isso que ele pede o pão. Se Deus me dê pão para comer,
Ei, roupa, para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai. Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu ofertei por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concedes. Certamente eu te darei o dízimo naquele momento que Jacó acorda. Assim que ele acorda, ele faz um voto com Deus, porque o sonho que ele teve, ele sentiu que Deus ali estava com ele. Então ele pega um pouco daquele azeite que a mãe deu e derrama em cima da pedra que ele colocou, que ele fez de travesseiro. Ele disse: aqui é a casa de Deus. Se Deus me der pão para comer-me, que me vista, não deixar-me faltar nada e me fizer voltar em paz para a casa do meu pai. Então o Senhor será meu Deus, e de tudo que passares em minha mão, certamente eu te darei o dízimo. Naquele primeiro momento que ele acorda, ele faz um voto, ele faz uma oferta a Deus. Só que Jacó não sabia do que iria acontecer dali para frente. Se você ler a Bíblia, Jacó vai trabalhar para um homem chamado Labão, e Labão, ele era pastor de ovelhas, e a Bíblia diz que Jacó foi trabalhar para Labão. Jacó ganhava quase nada, e Labão muito existe. A pessoa que é inteligente, a pessoa que é sábia e a pessoa que é esperta. Esperta é o negativo, né? O esperto que quer tirar vantagem. Então Labão fez um acordo com Jacó, fez um acordo. Ele disse: você vai trabalhar para mim e todas as ovelhas que nascerem salpicadas. Você já viu uma ovelha salpicada? Você já viu branca e preta, duas cores, salpicadas, ou malhada, ou várias cores? É difícil, né? Você só vê ovelha branca e você vê uma vez na vida que chama de ovelha negra, porque chama de fulano, é ovelha negra da família. Por quê? Porque só tem uma de várias ovelhas, só nasce uma. Então é difícil, é muito difícil. A maioria é branca e de várias nasce uma toda negra, né? Mas a Bíblia diz que Jacó fez um acordo com Labão, e ele aceitou o Labão. Disse: as que nascerem salpicadas, as que nascerem malhadas é sua. E Labão disse: ele vai trabalhar de graça, porque não vai nascer. Mas sabe o que Jacó fez? Jacó pegou uma talisca, como se fosse uma talisca. Um pedaço de madeira. Jacó estava debaixo de um voto. Lembra que ele derramou o azeite, fez um voto. Então Jacó pegou uma talisca. Ele começou a raspar aquela talisca. Ele, Deus, só que é sobrenatural, ele raspou. E aí Jacó, ele foi aonde as ovelhas bebiam água na nascente. Ele disse assim: toda rapaz muito forte, ele disse, todas as ovelhas que vierem beber água aqui e olharem para essa talisca, essa madeira, essa vara, na verdade vão dar cria, salpicadas e malhadas. Ele pegou e colocou a vara. Ele colocou a vara, teu bordão, teu cajado, o cajado, a vara, ele bota ali na nascente das águas. Ali nascente, quando as ovelhas iam, água que olhavam, quando elas começaram a dar cria, salpicada, malhada, salpicada, malhada. E aí Labão ficou desesperado, não sabia o que estava acontecendo, porque parou de nascer ovelha totalmente branca, só nascia salpicada, malhada, salpicada, malhada. E o rebanho de Jacó começou a crescer, e Labão, não, o patrão, não aguentou e disse: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Vai embora, pega suas ovelhas e vai embora, porque você chegou aqui sem nada. Tá na Bíblia, você chegou aqui sem nada e você hoje está mais rico do que eu. Vá embora. Volta de onde você veio. E aí ele vai para a casa do pai.
Lembra que ele fez um voto com Deus? Se Deus me dê pão para comer, roupa para vestir, não deixar me faltar nada e me fizer voltar para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus no dia que ele fez. Aquele voto, ele pediu isso a Deus. Eu quero voltar para a casa do meu pai. Jacó saiu da casa do pai sem nada, só com um pouco de azeite que ele fez uma oferta a Deus. Não sei se ele fez tudo, fez uma parte, só saiu com um pouco de azeite e, quando ele volta rico. Ele volta com um grande rebanho de ovelhas de gente trabalhando para ele. Porque ele prosperou demais. Então isso é o sobrenatural. Imagine acontecer algo na vida de uma pessoa que as pessoas olharem e falar o que aconteceu com ela, o que é que aconteceu com ela, o que é que está acontecendo, porque ela está prosperando, porque está acontecendo isso. Tudo começa através da fé do coração, tudo começa através da gratidão, tudo começa através de um coração abençoador e bondoso. Eu vou dar uma direção aqui para você que crê. Eu sei que muitos aqui já são mais do que vencedores, e essa madrugada, 3 da manhã em ponto, eu vou levantar da minha cama para orar pelos mais que vencedores. Deus falou ao meu coração que esse ano de 2025 levantaria muitas pessoas a par, serem mais que vencedoras, e na área da luta da prova, Deus não deixaria faltar nada, seria nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, e através desse propósito, dessa oferta que essas pessoas iam dar nós, iríamos sair por esse Brasil afora, pregando a palavra de Deus, ajudando pessoas, ajudando hospitais, como nós estamos fazendo, e Deus vai te prosperar. Ninguém vai entender nada do que vai acontecer, mas a direção que eu vou te dar é se você já fez o pedido desse carnê aqui, tá, meu bispo, eu tenho um do outro, posso fazer desse já pode, se você já fez o pedido desse aqui, eu vou orar por você, 3 da manhã, você que não fez, não vai pedir agora, inclusive eu pedi a minha equipe para quando eu entrasse aqui colocar aqui o link do carnê mais que vencedor, colocar aqui o link do meu WhatsApp mesmo, tá aí embaixo, tá? O link do meu WhatsApp, você não vai pedir o carnê. Agora, escute o que eu vou te falar. E eu vou orar às 3 da manhã por todos que são mais que vencedores, e você que não é e vai se tornar, quando você acordar, você vai dormir à meia-noite. Ainda vou orar pelos mais que vencedores. Quando você acordar, não importa a hora que você acordar, mas pela manhã, o horário que você acordar depois da oração. Aí você vai. Se você não tem esse propósito ainda, você vai fazer um propósito com Deus e vai dizer: Senhor, eu estou me tornando hoje o mais que vencedor e que esse ano na minha vida aconteça. Sobrenatural, que ninguém entenda o que vai acontecer, que não me falte nada, que não haja nada, faltando nada quebrado, nada fora do lugar. Esse ano será o ano que nós iremos fazer mais eventos para a glória de Deus e vai ser o ano que nós vamos mais ajudar hospitais, instituições de caridade, vai ser através desse propósito. Esse carnê aqui, ele tem 12 páginas, e a oferta que você faz através desse propósito não é R, 1.000, 500, 300, 200, 100, é apenas R, 50. Uma vez no mês você faz, e através disso como é que você acha que nós conseguimos alugar um estádio de futebol sem governo ajudar, sem prefeitura ajudar, porque eu não aceito, sem governo, sem prefeitura, sem empresa, é só a gente mesmo. As pessoas entram sem pagar nada. Através desse propósito, como é que você acha que a gente consegue doar milhões de reais para um hospital através desse propósito? E Deus conhece o nosso coração. E se você
Você pode estar passando uma situação que você for como Jacó. Se você disser, Deus, eu faço um voto contigo, assim que quando você acordar, depois da oração, você vai fazer esse propósito com Deus, tenha certeza, não faça agora, não peça agora, só pela manhã. Jacó acordou, ele disse, Deus está comigo, ele fez um voto, Deus deu a vitória. Você vai dormir e quando você acordar, você que ainda não tem esse propósito, você vai fazer na oração do dia, vai ter o link do carnê, Mais que Vencedores aqui, você vai clicar, vai ouvir uma oração e depois vai fazer o seu pedido, ou você pode ir diretamente pela manhã depois da oração no meu Instagram, que vai ter lá o link também, tá bom? E aí você pede, e aí vai chegar na sua casa daqui a alguns dias. Lembre-se, juntamente com o carnê, vai chegar a pulseira do nada, faltando nada, quebrado, nada, fora do lugar. Peça, assim que você acordar, não acordou, pediu. Mas nos primeiros momentos da manhã, tá bom, não deixa o mês acabar sem você fazer isso, para você estar debaixo da bênção. São 12 páginas representando 12 meses do ano 365 dias, debaixo da bênção, vitória debaixo da unção. Se você crê, bispo, eu creio, eu já vi, eu vejo Deus nessa obra, eu vejo Deus nesse ministério, eu vejo Deus nesse mover que está acontecendo. Então eu vou fazer, só me ouça, não faça agora não, peça agora, não peça na madrugada, peça quando você acordar, depois que você ouvir a oração do dia, aí você pode pedir, mas faça com fé que ninguém vai entender nada. 2025 vai ser o ano da virada de chave na sua vida, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. A palavra de Deus diz assim, crê no Senhor, vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Se você crê que eu sou profeta de Deus na sua vida, você pode fazer pela manhã. Deus vai te prosperar muito e através da sua prosperidade nós vamos pregar a Parali, palavra de Deus voar o Brasil inteiro de ponto a ponto esse ano, pregando a palavra, ajudando pessoas, fazendo a obra de Deus e glorificando o nome do Senhor. O inimigo está revoltado, fiz evento na fonte, fonte nova, não no parque de exposições maior público, daquele lugar que já teve mais de 100. 000 pessoas fiz. Em um domingo, na terça-feira, rodou uma notícia que eu tinha morrido. Você viu isso? Tá lá no meu Instagram. Você viu? Inimigo revoltado. Eu fiz o evento, domingo, foi lindo, para a glória de Deus. Terça-feira, estava rodando em todos os WhatsApps que eu tinha morrido. Naquela noite de terça, na noite da que eu fiz o evento domingo, e na terça eu tinha falecido. Ou seja, o inimigo revoltado e usando pessoas para fazer isso. Então, assim, isso só mostra que nós estamos no caminho certo. O inimigo está revoltado, mas ele se levanta para cair em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou orar. Vamos orar. O Salmo 23. Para declarar nada, faltando, nada, quebrado, nada, fora do lugar. Antes, eu quero ouvir somente um. Testemunho só vou ouvir um. Inclusive, você que tem testemunho para contar, o número é 71 999 27 9594, 71 999 27 9594. Vai mandar um áudio resumido, tá bom? Mandou um áudio resumido de 1 minuto e depois você escreve a palavra testemunho. Minha equipe vai ouvir, vai mandar para mim e eu vou ouvir com todos aqui, tá bom? Vamos ouvir. Eu falo aqui
de Ararara, interior de São Paulo. Que testemunho! São Paulo, eu conheci o Senhor pelo YouTube em julho de 2024, ano passado, e já ouvi falar do propósito do DA, intercessão, né? E o profético S. Sim, e eu fiz o propósito da intercessão em favor do meu filho, que no começo de 2024 tinha passado por uma entrevista e numa empresa que ele queria trabalhar muito com a área que ele gosta, né? Só que ele não foi aprovado no começo de 2024. Depois que eu fiz o propósito da intercessão, que foi em agosto, no dia 12 de agosto, ele foi chamado por um cargo maior do que ele esperava. E na empresa, aqui na mesma empresa, e eu sou muito grata a Deus, muito grata aos ensinamentos do bispo. Eu não perco uma rotina de oração. Desde lá então tem outro testemunho também para contar, mas fica para uma próxima. Eu já te disse que te amo. Hoje te amo, meu bispo, também te amo. Ovelha querida, também te amo. Agora eu lembrei de uma ovelha que disse assim, ela me encontrou na rua. Ela disse assim: eu mandei o meu testemunho para o Senhor, ouvir o Senhor. Vai ouvir. Eu falei: vou quando chegar, porque são muitos. Ela mas eu mandei mais de 5, tá? O meu áudio tá mais de 5 minutos, eu falei. Ah, velha, 5 minutos de áudio, que maravilha. Deus abençoe a ovelha. Aqui que contou. Esse testemunho, aqui só vitória. Vamos orar. O Salmo 23, declarando: nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Eu acredito, eu não tenho dúvida que essa madrugada alguma coisa vai acontecer. Deus vai te visitar na madrugada, o Espírito Santo vai te visitar pela manhã. Se você não está nesse propósito, pode entrar com fé. Mesmo você que diz assim: meu bispo, eu tô só pela misericórdia. Pode fazer, Deus vai entrar com uma providência grande na sua vida. Esse ano será o ano que, assim como ele fez com Jacó, ele vai fazer com você também, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Amém. Se você não conseguir fazer pela manhã, tirar o seu, vai tentando até você conseguir fazer o seu pedido, mas você vai conseguir em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar o Salmo 23. Aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temer mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparais uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, Pai. Nesse momento de oração, Senhor, eu quero pedir a Ti que na vida da Tua filha, na vida, Pai, do Teu Filho, não haja nada, faltando nada, quebrado, nada fora do lugar. Que o mesmo milagre, o mesmo mover, o mesmo reboliço que aconteceu na vida de Jacó, aconteça, Pai, na vida do Teu Filho, da Tua filha. Que, meu Deus, nessa madrugada, o Senhor visite todos que estão aqui agora, tantos que já são mais que vencedores, quanto os que irão se tornar. E eu creio que a partir de agora, o sobrenatural começa a acontecer em nome do Senhor Jesus. Ergue uma das suas mãos, declare: eu creio, eu tomo posse com muita fé. Ore assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, ificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores,
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todo o sempre. E você diz, amém. Diga, graças a Deus, antes de você sair aí abaixo. No primeiro comentário, não tem o link, que está aí, é o link do meu WhatsApp. Tenta entrar todos os dias, eu mando uma mensagem, uma direção, uma ação, áudio para quem está no meu WhatsApp. Esse WhatsApp aí não é um WhatsApp que fica na mão da minha equipe. Esse é o meu WhatsApp, tá aqui na minha frente, fica comigo, que eu sempre estou mandando algo para as ovelhas, tá bom? Então, se você não tá no meu WhatsApp, clica, tenta entrar, tá bom? Tá certo. Coloca o seu celular para te lembrar e 2 minutos antes da meia-noite. E à meia-noite, entre aqui para orar, serão 7 minutos na presença de Deus. Amanhã, quando você acordar, assim como aconteceu com Jacó, ele não imaginou que ele acordou para viver o sobrenatural. Assim vai ser na sua vida também. Você crê? Toma posse, que Deus te abençoe. Ovelha querida, eu já te disse que te amo, hoje te amo. Ovelha querida, que Deus te abençoe.